Bom dia, irmão e irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com sua vida. Nós estamos mais uma vez iniciando a nossa escola dominical, para que a gente possa aprender a palavra de Deus e estarmos cheios das virtudes que vêm do céu sobre a nossa vida. Amém? Vamos então aos nossos recados, amados irmãos. Nós continuamos, amados irmãos, com os nossos cultos presenciais ainda sem data de previsão para retorno. Então, os nossos cultos de terça-feira pela manhã, às 9 horas, Mulheres no Altar. Quarta-feira, às 20 horas, reunião de oração. E domingo, às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Você poderá assistir ao vivo no Facebook, mas não será ainda presencial. Estamos aguardando a dispensação do Senhor para ver quando que nós, então, retomaremos as nossas atividades. Mas há uma atividade nossa, querido irmão e irmã, que você pode cooperar com a palavra de Deus. Aos sábados, das 10 às 13 horas, nós estamos fazendo drive-thru solidário lá em nossa igreja. Se você tem alimentos para doação, ou se você tem vestimenta que não deseja mais, que esteja em boa condição de uso, você poderá levar lá o drive-thru lá em nossa igreja. Está aí o endereço, né? Luiz José Junqueira Freire, 163. E nós temos lá irmãos e irmãs lá, com todo o protocolo de segurança, habilitado para acolher esta doação. Não, você não não terá necessidade nem de descer do seu veículo. De dentro do seu veículo mesmo, você poderá, então, entregar a sua doação para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho missionário na ação social. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero te convidar para ler a palavra de Deus junto comigo, para nós fazermos a nossa meditação. E o texto que eu quero ler com os irmãos nesta manhã encontra-se no livro de Efésios, capítulo de número 1, dos versos 11 ao 13, que nos diz assim: Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Eu vou ler novamente esse pedaço. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Amado irmão, com base nesse texto que nós lemos, eu quero meditar nesta manhã com a visão de creia e partilhe a vida de Jesus. Amém? Amém. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de muita tristeza, muito abalo, muita preocupação. E nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, como igreja, nesse tempo de aflição em que a humanidade se encontra, demonstrar o amor de Cristo, demonstrar o propósito da igreja, né? E foi com base nessa ideia, amados irmãos, que eu trouxe esse texto da palavra de Deus para a nossa meditação. Porque eu penso, irmãos e irmãs, e quero nos levar a pensar desta forma: falar de Jesus parece que não é uma missão tão difícil em falar de Jesus. Falar de Jesus, você pega a Bíblia Sagrada,
vai lá nos 4 livros do Evangelho, principalmente, e ali então você tem todas as passagens em relação à vida, missão, exemplo de Jesus Cristo. E a palavra de Deus ela é tão rica que a palavra ela vive por si só ela já tem, ela causa efeito, ela é viva. Então, nós falarmos da palavra que por si só é viva, não me parece uma tarefa difícil. E a própria palavra vai demonstrar toda a missão de Cristo, o seu amor para com a criação e a sua obediência, pela qual ele cumpriu uma missão. E aí, a gente, lembrando das passagens bíblicas sobre a vida de Jesus, eu fico aqui fazendo um exercício de imaginação, tentando me colocar dentro do contexto daquela história, como se eu estivesse presenciando o fato, tentando olhar e enxergar a face das pessoas e dos personagens bíblicos, quando Jesus realizava os seus feitos e os seus milagres. Eu fico imaginando como seria o semblante de Jesus em cada um dos seus milagres, como ele olhava para as pessoas, a fim de expressar a sua natureza divina e o amor da criação, o amor de Deus para com as pessoas. Fico tentando imaginar a face das pessoas surpresas, pois não esperavam muitas coisas, mas quando Jesus opera um milagre, as pessoas então ficam surpreendidas. Como a gente diz hoje, é pego no contrapé, né? Eu fico tentando imaginar a cara de realização, de alegria, de espanto, muitas vezes, em ver o milagre de Jesus sobre a sua vida. Tudo isso com base no amor. Ou até mesmo tentar imaginar a cena da obediência de Jesus na caminhada do Calvário, a tortura, a dor, a humilhação, o desprezo. Eu fico tentando imaginar a face das pessoas que transmitiam ódio ao olharem para Jesus. Aqueles soldados romanos batendo e judiando de Jesus durante aquela caminhada do Calvário. Eu fico tentando me imaginar assistindo estas cenas para ver em Jesus Cristo como que ele demonstrou o amor e obediência a Deus o Pai. E aí, amados irmãos, eu fico pensando, se nós somos igreja, e conforme o texto que lemos, somos herdeiros de Cristo, nós temos o mesmo propósito. Nós temos o propósito de demonstrar às pessoas que nos cercam a glória de Deus. Conforme diz no texto que lemos, no versículo de número 12, está lá escrito, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os primeiros que cremos em Cristo. Somos herdeiros para manifestar a glória de Deus, tal qual Jesus. Esse é o propósito da igreja. Por isso, há uma diferença, e eu estou aqui fazendo uma distinção entre falar de Jesus e ser o herdeiro e cumprir um propósito como herdeiro de Cristo. Falar uma leitura da palavra de Deus, estamos falando. Mas quando somos herdeiros, nós somos convidados a demonstrar as páginas da Bíblia viva em nossa prática de vida. É mostrar que a Bíblia é viva dentro de mim e que ela causa efeito. Por isso eu demonstro o amor e demonstro a obediência.
para que a glória de Deus seja percebida e vista por intermédio da minha vida. Hoje, amado irmão, nós vivemos num mundo tão globalizado, onde a comunicação é rápida, ligeira, ninguém quer perder muito tempo. E aí, então, amados irmãos, nós, como Igreja de Cristo, nós temos que nos comportar dentro deste cenário e cumprir a nossa missão de igreja para mostrar às pessoas que não têm muita paciência em nos ouvir, por intermédio do nosso testemunho, que nós somos aqueles que têm crido em Jesus, conforme o texto que lemos. Todo aquele que crê em Jesus deve cumprir a sua missão de herdeiro, baseada no amor e obediência às Escrituras, para que a glória de Deus se manifeste por intermédio da igreja. Os que creem neste propósito, aqueles que acreditam no exemplo, na vida de Jesus, mas principalmente no mandamento de Jesus. Crer nos feitos é ler a palavra e acreditar que aquilo de fato aconteceu e serve de modelo para a minha vida. Não é? Agora, você colocar em prática requer que você tome um posicionamento, que você creia que Jesus viveu aquelas coisas e que deixou mandamento para a sua vida. E crer no mandamento da palavra de Deus é ter a sua vida transformada. Eu diria, irmãos e irmãs, que ler a palavra de Deus é o ponto inicial para que a igreja possa cumprir o seu propósito. Sem leitura da palavra de Deus, eu não consigo cumprir o propósito da igreja. Porque se eu não conheço o exemplo de vida de Jesus, se eu não sei qual é o mandamento, e mandamento se cumpre, eu não sei qual é o mandamento de Cristo, eu não consigo cumprir o propósito de igreja. Quando nós fazemos a junção de crer e seguir os mandamentos de Deus, amados irmãos, isso causa um efeito milagroso na vida das pessoas. Nós somos transformados, não num passe de mágica, mas somos transformados por um passe de ação do Espírito Santo em nossa vida. Por quê? O próprio Jesus nos disse, né? Lá em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus nos disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, que sou eu e você, querido irmão. Quando a virtude do Espírito Santo vem sobre a igreja, vem sobre a nossa vida, o milagre de Deus acontece do seguinte jeito, da seguinte maneira. Até hoje eu comandava a minha vida. A partir de agora, deixo Jesus controlar os meus desejos. Este foi o mandamento. O mandamento dele é: deixe que eu controle a sua vida, porque recebereis virtude do Espírito Santo. Vós, os que têm crido primeiro em Cristo, conforme o versículo de número 12 dos nossos versículos para essa meditação. Aí então, querido irmão, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, aí então a promessa é cumprida. Porque nós lemos lá no versículo de número 13, né? Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Em quem? Em Jesus Cristo, o evangelho da vossa salvação.
E tendo nele também crido, tendo crido em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes marcado, fostes separado pelo Espírito Santo da promessa. De qual promessa? Dessa promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para ser testemunha, para ser aquele que cumpre o mandamento de Deus, para ser aquele que cumpre obedientemente a vontade da palavra de Deus, com um propósito, com o propósito de que nós manifestemos a glória de Deus. Você foi feito para manifestar a glória de Deus. Mas para manifestar essa glória, primeiro você precisa crer, primeiro você precisa obedecer, e terceiro, você precisa viver. Creia, viva e partilhe a vida de Jesus com todos, com a família, com os amigos e também com os nossos inimigos, para que a glória de Deus seja observada na vida da igreja. Nesse tempo tão difícil, querido irmão e irmã, onde muitos choram, onde muitos estão enlutados, onde muitos estão extremamente preocupados, não encarcerados, mas enclausurados em suas casas, com medo, o que é natural. Devemos temer, mas principalmente devemos ter o temor de Deus em nossa vida, para demonstrar para estas pessoas o amor de Jesus Cristo, em fazer milagres ainda nos dias de hoje. Que esse Espírito Santo de Deus nos ensine a partilhar do amor e da vida de Cristo, por intermédio do consolo, por intermédio da amizade, por intermédio do suporte a todos que choram e necessitam de uma palavra neste momento. E que sejamos aqueles que trazem esperança de Cristo para todos os aflitos. E a esperança nossa é de que um dia, não sei se aqui na terra ou no céu, nós vamos viver a majestade, nós vamos viver a glória de Deus completa, na sua plenitude, ou na volta de Cristo, ou quando nós viermos a ser recolhidos pelo Senhor. Que a igreja de hoje possa partilhar a vida de Jesus. E eu quero orar com você agora. Amém? Deus amado, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela vida de Cristo, pelo modelo e exemplo que Ele nos deixou de amor e obediência. Que possamos, ó Deus, sermos aqueles herdeiros desta missão, que possamos, ó Deus, crer nesta missão e receber do céu o Espírito Santo para nos capacitar a cumprir esta missão. Que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa ter um excelente domingo na presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.